Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia a seu encontro, e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhes: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então, eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos agora no Evangelho de São Marcos, que é o evangelho que nós temos meditado durante a semana. O capítulo é o capítulo 2, do versículo 13 até o 17. E aqui acontece um fato muito importante, que serve também como meditação espiritual para a nossa vida, para nós trazermos para a nossa vida. A primeira coisa que nós temos que ver nesse evangelho, para entendê-lo melhor, é o seguinte: os fariseus, eles eram um grupo religioso, porque tinha outros grupos religiosos como os saduceus, tinha também os doutores da lei e assim por diante. Os fariseus, eles tinham em mente que eles eram os cumpridores da lei de Deus. Então, na cabeça dele, eles se achavam os puros e os santos. Olha bem, eles se achavam puros e santos. Eles chegaram num patamar de orgulho tão grande que eles não se envolviam com as pessoas que eram pecadoras, porque uma vez que eles eram os santos, os outros eram pecadores. Então, existiam os pecadores públicos. Aqui, como nós vemos no evangelho de hoje, os cobradores de impostos eram considerados pecadores públicos, porque eles roubavam também. Então, eles não se misturavam com esses tipos de pessoas. Se misturar com uma mulher, com uma prostituta, não. Pegar numa... Não, eles não se envolviam, eles não chegavam perto. Era inconcebível para eles estar com pessoas no nível inferior deles. Vocês estão entendendo? Por isso que, na hora em que acontece de Jesus estar com esses cobradores de impostos, os pecadores, nessa festa que, no caso, Levi, que depois é chamado de Mateus, havia organizado. Então, quando eles viram, eles ficaram escandalizados, porque na cabeça deles era impossível Jesus, que se dizia na cabeça deles, né? Eles não reconheciam que Jesus era Deus. Mas Jesus sendo um mestre, como é que um mestre, um homem desse, poderia estar se misturando com os pecadores? É a mesma coisa, imagina eu como sacerdote, de repente estou ali conversando com uma prostituta. Na cabeça dele seria impossível uma coisa dessa.
E Jesus estava justamente com os pecadores. Por isso que eles questionam Jesus. Jesus tinha que estar com os santos, ele não poderia se contaminar. Você está entendendo? Hoje em dia nós vemos pessoas assim também, né, dentro da igreja. Você chegar e tocar na mão de uma pessoa que é espírita. Não, você vai se contaminar. É assim. Os puros, os santos. Isso se chama orgulho espiritual. A pessoa se acha melhor do que os outros. Então, Jesus, ele vai passando, encontra Levi, que depois ele será Mateus, tanto o evangelista como o apóstolo Mateus, a mesma coisa. Então, o nome dele é Levi. E está ali, naquela situação, cobrando os impostos dos judeus. Esses impostos eram pagos a César. Então, uma parte ele pegava para ele, outra parte ele dava para César. Então, ele era odiado. Levi, Mateus, era odiado pelos judeus. E, no entanto, Jesus passa e vê aquele homem, aquele pecador, e era pecador mesmo, que estava no pecado. E Jesus chama ele, segue-me. Mateus imediatamente levanta e segue Jesus. Foi um chamado. Ele foi impulsionado por aquela palavra de Jesus. Não sei se no coração de Mateus estava assim. Primeiro porque ele já estava ouvindo a fama de Jesus. E depois Jesus, aquele homem, né, tão sábio, tão poderoso, que as pessoas ainda não consideravam Jesus como Deus, mas viam um homem muito sábio, um grande mestre. Talvez ele se sentiu assim, acolhido por Jesus. E ele segue. Aqui não fala o que aconteceu entre esse segmento e até o momento em que Mateus chamou os outros também para este jantar. Mas provavelmente ali Jesus deve ter conversado, falado, e Mateus viu o quanto que ele estava errado e houve mudança de vida nele. Então, dentro dessa mudança de vida de Mateus, o que é que ele fez? Ele chamou também todos os outros pecadores, todos os outros que estavam na mesma condição que ele, e levou para essa festa, para esse jantar. Provavelmente Mateus estava querendo que o que aconteceu com ele acontecesse também com os outros. Lembremos lá em Lucas capítulo 19, quando Jesus vai para a casa de Zaqueu, que também era um cobrador de impostos, e quando está ali, Zaqueu, ele acaba por se converter, e Jesus até se alegra, hoje a salvação entrou nesta casa, porque você também é filho de Abraão. Foi assim que Jesus se referiu a Zaqueu naquele momento. E Zaqueu prometeu ali que ele ia restituir tudo que ele havia roubado. Então aconteceu essa mudança. Então provavelmente Levi, ou Mateus, fez esse jantar para que aquelas pessoas ouvindo Jesus, que eram pecadores, elas pudessem mudar de vida também. Que para os fariseus não tinha mais jeito, não. Eles eram pecadores. Então, pecador é pecador. Então, Jesus agora, ele fala para os fariseus a sua missão. Tendo ouvido Jesus, respondeu-lhe. Estamos no versículo 17, do capítulo 2 do Evangelho de São Marcos. Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Então Jesus
ele usa uma parábola, uma metáfora, para dizer assim: o doente precisa do médico, para que o médico o cure. Compreendeu? E aí ele continua: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Aí ele diz: eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Quando Jesus está dizendo, eu não vim para chamar justos, ele está se referindo agora aos fariseus. Olha, vocês que se consideram santos, eu não vim para vocês, não. Eu vim chamar os pecadores à conversão e à mudança de vida. Então, quando Jesus se mistura com os pecadores, como os fariseus falavam, ele tinha a intenção. A intenção de Jesus era fazer com que aqueles pecadores se tornassem santos. Da mesma forma como o médico, né? Quando você está doente, quando eu estou doente, nós vamos lá e o médico faz todo aquele momento ali, nos observa e vai vendo como as coisas estão. O médico, ele passa uma receita, passa o remédio para que nós fiquemos bom. Imagine se você fosse no médico, ou o médico estivesse lá com um monte de doentes, e ele não fazia nada, ficava ali, só com os doentes. Não tem cabimento. A mesma coisa, imagina Jesus ali com os pecadores e nada, fazendo nada, só convivendo com os pecadores. Vocês estão vendo? Essa é a manipulação do evangelho que muitas pessoas usam. Elas dizem que Jesus veio para os pecadores, e veio mesmo, mas esse mas não tem. É só para estar com os pecadores. Não, ele vem para os pecadores para que os pecadores mudem de vida. Porque se Jesus vem para os pecadores e os pecadores não mudam de vida, a missão dele não tem função, não tem objetivo. Então as pessoas manipulam dizendo, Jesus veio para os pecadores, sim, eu sou pecador, mas o pecador não quer mudar de vida. Tem que mudar de vida. Jesus se mistura, está com os pecadores para salvar os pecadores. Não é para os pecadores continuar no pecado, é para que haja mudança. Hoje em dia as pessoas ficam falando de misericórdia de Deus, que sim, que Jesus veio para os pecadores. Aí entra a questão da Eucaristia, porque é preciso entender, meus irmãos, que só pode receber a Eucaristia o pecador convertido, não o pecador que permanece no pecado. Por exemplo, o rapaz, aquele homem que rouba, e depois ele se encontra com Jesus e ele para de roubar. Ele pode agora comungar. Ele recebe a absolvição dos pecados, porque Jesus veio para o pecador se arrepende e não vai roubar mais, e agora ele pode receber a Eucaristia. Você está entendendo? Aí hoje a gente ouve pessoas dizendo o seguinte, não, Jesus veio para os pecadores. E aí diz assim, o pecador, e como ele veio para os pecadores, todos os pecadores podem receber a comunhão. Não pode receber a comunhão quem está no estado de pecado. Por isso que existe o confessionário. Justamente para isso, para que a pessoa possa lá se redimir. Agora, se um pecador vai lá no confessionário, aí ele diz, padre, eu vim me confessar porque eu roubei, mas eu vou continuar roubando.
o padre não pode absolvê-lo e ele não pode receber a Eucaristia até que ele mude o propósito da vida dele. Você está entendendo? Estão manipulando a palavra de Deus. Então, quando Jesus diz, eu vim para os pecadores, ele veio para acontecer na vida do pecador o que aconteceu na vida de Levi. Levi estava na coletoria de impostos, ele roubava, ele era um corrupto. Quando Jesus o chama, ele deixa a coletoria de impostos e ele muda de vida, ele se arrepende. Agora sim ele está na caminhada. Aí nós podemos dizer assim, agora Levi pode comungar, porque ele largou o pecado. Mas essa história de a pessoa não muda de vida e continua no pecado e dizer que todo mundo pode comungar, meus irmãos, a comunhão é para quem está em estado de graça. Quem está em estado de graça pode comungar. Essa é a regra. Não se pode receber Jesus em estado de desgraça, ou seja, em estado de pecado mortal. Então, você entendeu? Jesus vem para os pecadores, sim, graças a Deus. E os pecadores, eles se encontrando com Jesus, eles devem mudar de vida. A prostituta deve parar de se prostituir. O ladrão deverá parar de roubar. O corrupto também. Aquele que está vivendo uma vida errada dentro do matrimônio, como eu acabei de dizer, tem que parar com essa vida errada. Aquele rapaz que está vivendo aquela vida errada porque ele gosta de homem. E aí aquele rapaz está vivendo uma vida com um outro homem. Aí Jesus entra na vida dele, aí ele larga aquela vida. Ele se separa e vai viver a castidade. Essa é conversão. Jesus veio para resgatá-lo, para tirá-lo daquela situação. Eu me recordo uma vez que eu fiquei assim, até emocionado, quando eu estava atendendo a confissão de um jovem, que ele veio e falou para mim, padre, eu já não aguento mais viver essa vida. Eu tenho essa tendência e estava vivendo com um outro homem. Mas agora eu vi, padre, que isso é errado. Eu até gosto dessa pessoa, eu amo essa pessoa, mas eu vi que eu estou errado, eu não posso viver porque Deus não quer. E se Deus não quer, eu não posso viver essa vida. A partir de hoje, padre, eu já terminei, precisava me confessar, vim me reconciliar com Deus. Está vendo o pecador que Jesus vai ao encontro e ele muda de vida? Aí ele recebeu a absolvição e agora ele voltou a comungar e a luta continua. A luta continua. Eu estou lutando, você está lutando, todos nós estamos lutando para viver a santidade, é uma luta constante. Se cair, se erga novamente, vai lá no confessionário, pede perdão de novo, volta à caminhada e ali vamos nessa luta constante, porque, como diz lá no livro de Jó, no capítulo 7, versículo 1, a nossa vida aqui na terra é um combate constante, estamos constantemente combatendo essa luta, o demônio fazendo de tudo para que nós erremos, para que nós ofendamos a Deus, e nós estamos nessa luta, reconhecendo que nós somos pecadores. Agora, essas pessoas que vivem no pecado e não querem sair, e fica dizendo que Deus é misericórdia, Deus me conhece, sabe como eu sou, e continua no pecado, na vida errada, e dizendo que está tudo bem, sem luta nenhuma. Não há santidade sem luta. E amizade com Jesus, só o pecador que se arrepende. Porque o pecador que se arrepende, ele sabe que ele ofendeu a Deus e por isso ele pede perdão a Deus.
E ele não quer fazer mais. Mas eu repito, o pecador que está lá, imagina, né? Jesus vai lá no bar, todo mundo está bebendo, aí Jesus bebe também com eles, né? Aquela amizade maravilhosa de Jesus. Me dá mais uma aí. Imagine Jesus dizendo assim, né? Mais uma. Aí Jesus bebe com os pecadores. E lá e sai embriagado também com os pecadores. É assim que as pessoas estão interpretando. Uma vivência com Jesus sem mudança de vida. Você está entendendo como é que é? A interpretação errada. Ah, que Deus é misericordioso, Deus vai viver para os pecadores, mas não muda de vida. É preciso mudar de vida. Eu preciso mudar cada vez mais, como você precisa mudar também. E precisamos cada vez mais ser santos. A santidade consiste nessa luta constante contra o pecado. Isso é santidade. Eu vim para os pecadores. E aí Jesus deu uma grande lição para aqueles fariseus que se achavam os melhores e achavam também que o pecador não tinha jeito. Então, Jesus veio consertar o pecador, colocar o pecador que está nessa vida de pecado para entrar numa vida de santidade. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.